Vamos dar um zap com o Gabriel. Vamos. Beleza? Vai lá, Gabi, roda. Manda. Oi, Caio. Gostaria de fazer uma pergunta ao senhor. Tenho visto muitos vídeos no canal do senhor. Não sou religioso. Queria saber do senhor se o senhor se acha pastor, com tanto conhecimento. Se o senhor me explicasse se o senhor se acha pastor e se devemos ter um pastor na terra. Olha, meu filho, eu sou pastor, eu não me acho pastor, eu sou pastor, eu sou tão pastor que você me fez uma pergunta, você entendeu? Se você não achasse que eu sou pastor, nem me perguntar, você teria me perguntado. O que é um pastor? Um pastor é um indivíduo que cuida, é como um pai, orienta, tem a paciência de orientar, se oferece, se disponibiliza para ajudar, tem a confiabilidade para se fazer crer, deve ter o conhecimento amplo para entender as múltiplas variáveis da necessidade humana e tem que ter um coração cheio de compaixão, de misericórdia e não pode ter medo de viver na prática sincera da verdade em relação ao próximo. Ou seja, um indivíduo que segue a verdade em amor na prática da relação com o próximo e não teme orientar as pessoas e tem a paciência de acolher aqueles que a maioria nem tem coragem de acolher. Quando eu encontro alguém assim, seja um homem, seja uma mulher, seja quem for, não importando a idade, eu identifico ali um coração pastoral, uma alma pastoral. Isso é um pastor do ponto de vista do Novo Testamento, do ponto de vista do Evangelho. Do ponto de vista da religião é outra história. Aí o pastor já se tornou um profissional de igreja. A igreja virou um templo, um prédio, e os membros da igreja são os sócios que mantêm pelo dízimo e ofertas o funcionamento daquela igreja e pagam o salário daquele pastor, que é, portanto, uma espécie de empregado deles, funcionário deles. E dependendo da denominação religiosa, o cara precisa estudar. Se for uma igreja um pouco mais séria, historicamente, ele tem que estudar para ser pastor, aí depois será ordenado pastor por um grupo religioso da denominação, ou se ele for de um grupo desses mais neopentecostais, que não precisa de estudo, basta ele ser bom de bico, de conversa, de animação de auditório e de arrecadação de fundos, e ele será chamado de pastor. Dirão que ele é ungido do Senhor e recebeu autoridade, aí ele faz e acontece. Mas não é pastor, ele é só um camelô da religião para meter a mão no bolso dos indivíduos e manter os templos e o show acontecendo 5, 6 vezes por dia nos templos, que nada mais são do que cassinos de crença, metendo a mão no bolso desses incautos. Mas não são pastores. Pastor é algo que você identifica quando vê a vida, quando vê o trato, quando vê no que a pessoa investe a existência, quando vê o conselho que tem para dar, o amor com o qual dá, a disposição de dar, a coragem de afirmar, de insistir, de dizer, e a coragem de acolher, a coragem de garantir vida nova, perdão. Isso é um pastor. É um pastor. Leia João 10 e você vai saber o que é um pastor. O grande pastor das ovelhas é Jesus. E quem age daquele jeito é pastor. Como ele disse a Pedro, cuida dos meus cordeirinhos. É assim. Não tem medo do lobo, não tem medo do mercenário, bota o bandido que vem pegar as ovelhas para correr
e guia as ovelhas pelo caminho simples, e as ovelhas conhecem a sua voz, e ele conhece o coração das ovelhas. Isso é um pastor. O que é assim é um pastor, o que não é assim é um profissional da religião e do cassino das crenças. É só isso. É gerente de cassino de crenças. Vamos lá. O cara é gerente de cassino de crenças. Isso. É. Joga a roletinha. Só joga a roleta e espera a crença do povo funcionar. E aí, amigo Braulio? O cara aqui, Caio, eu ia passar ele na frente aqui, uma criança. Olha pra você ver o que aconteceu com ele. Pera aí que eu dei um Ctrl V que ele não veio. Vou ler o outro então. Ah não, aí tem a pergunta do cara do Êxodo e do Hebreus, tá bom? Ele fala, você já respondeu, mas só para registrar. Qual a responsabilidade dos guias ou pastores ou ministros mencionados no Evangelho? Deus responsabiliza-os pelas vidas dos outros? Essa é a pergunta. Aí tem outra aqui. Caio, eu já ouvi essa coisa que Deus me chamou para ser pastor. E diziam que se eu não fosse pastor, Deus iria puxar a corda. E eu iria voltar todo quebrado se eu não fosse. E ser pastor é ser um profissional da religião. Isso. Ser pastor não é o que muita gente é sem saber que é. Que é cuidar dos outros, é ter ouvido, é ter coração, é ter amor, é acolher, é andar junto, é ser amigo, é socorrer, é consolar. Esse é pastor. É pastor segundo Deus. Ser pastor é um dom, não é uma função. Mas se alguém tiver que ouvir, a própria pessoa é que tem que ouvir, não os outros. Claro, ninguém tem que me Deus, chamar. Se Deus vai falar com alguém que eu vou ser pastor, a primeira pessoa que tem que falar que é comigo, porque senão eu não vou acreditar, não. Deus manda recado, né? Não falou comigo, que é pra você. Que é pra você. Aí o cara diz, poxa, eu não tô sentindo nada, não gosto disso, nunca quis, mas... E é assim que muita gente foi. É assim chamado, que né, muita cara? gente foi chamada e foi coagida, não é chamada. Foram coagidos ao ministério. Caião, tem outra coisa em cima dessa mensagem dele. Ele fala assim, quando falam isso, dá a impressão da obrigação de ser pastor. E se não for a cobertura de Deus, se não for, a cobertura de Deus não estará sobre mim. E assim irei me ferrando todo. E depois, lá na frente, serei pastor. Isso dá um medo enorme, assombroso de seguir outra carreira. Aí ele conta o caso dele específico. Coitado. Ouvi isso quando eu era pequeno. E eles diziam para mim, para Deus não tem idade para ele usar. E ainda um pastor me mostrou um vídeo de uma menina pregando, uma criança, e me perguntou, você acha que é pequeno ainda para Deus te usar? É uma pressão enorme que eles põem em mim. O garoto deve ser bom de fala desde pequeno, deve Cheio ser um de menino conversa, jeitoso, né? Cheio de comunicabilidade, porque se fosse um tímido ali, ninguém ia perder nem tempo com ele. Não, porque ele tinha essa comunicabilidade, bem relacionado, carisma na igreja e tal, quiseram fazer dele um piruzinho de festa, como eles fazem toda hora. Qual é a igreja que não gosta de ter um monte de anomalias? O menor pregador do mundo, o menor... o mais curto, circo de horrores, o ex não sei o que, um monte de ex, é um panteão. Um case, né? É um case. E ficam fazendo disso marketing. Mas é só isso, é loucura, minha gente. Deus não é assim. Com relação à primeira pergunta, as obrigações de um guia espiritual, se Deus vai cobrar coisas dele, só vai cobrar o que esteve na mão dele. O que não esteve na mão dele, Deus não cobra da gente, porque Deus não botou na nossa mão. Então nem se preocupe com isso. Eu, por exemplo, nunca me preocupei com o que Deus vai cobrar de mim em relação a outros. Todo mundo que vem na minha vida, eu tento fazer o meu melhor conforme eu posso. Se eu posso mais, eu faço mais. Se eu não estou podendo, eu faço menos. Mas não tem neurose, não tem desespero, porque você segue uma lei mais profunda, a lei do amor, que não fica pegando uma régua para medir pertinência de ações. Tudo tem a ver com hora, equivalência, momento, propriedade, possibilidade, que é o que a gente vê na vida de Jesus. Você não vê um comportamento padrão. Você vê ele parar uma agenda para atender uma outra, retomar essa agenda ou não retomar. Você vê a vida dele mudar, às vezes, de rumo numa outra direção, e você o vê depois retomar o fluxo
do que ele estava antes planejando e seguir. Você vê ele dar mais tempo a uns, menos tempo a outros, de acordo com o que a circunstância, com o que o encontro determinou, mas não há um medidor não há nenhum tipo de avaliação quantificável desse vínculo. Ele dá o que ele quer dar, como ele pode dar, com o amor da hora, com a graça da hora, e é assim que a gente tem que viver a vida com Deus e a vida com o próximo. O que passa disso é religião, o que passa disso é paranoia, o que passa disso é doença, gente. Entenderam? Sim. É ou não é? É isso aí, Caião. E aí? Hoje que eu estou não pode falar nada. Nada, é? Não. O pastor me chamou pra tocar na banda no sábado, sabe? Aí chegando lá tinha outro cara. Sei, As vaidadezinhas. sei. Falei que não deveria ter feito isso, ele ficou puto. O pastor O cara escreve assim. não deveria ter chamado um outro. O cara falou, não, o menino falou, poxa vida, pastor, eu vim tocar aqui, já tem outro cara. O senhor devia ter feito isso e tal. Aí o pastor ficou puto com ele. Pois é. Todo culto agora, ao invés de falar do amor de Cristo, é só porrada. É do pastor? Pastor. Desce o Um cacete. culto atrás do outro, ele e a mulher dizendo que tem gente ali com o ministério que não é cristão, isso e aquilo, mandando recado. A gente tem que ficar ouvindo. E o Que pior não é que estamos vão, em né? Cristo, só Não, porque falamos uma verdade, Caio. A gente tem que ficar ouvindo, você já imaginou? É. Por que tem, brother? Porque fica, né, na parada. É, fica lá. É ruim, sai. Rapaz, a gente tem que ficar ouvindo. É. Tem, é? Tem porque quer. Ah. E parece que nesses lugares, quanto mais mal educado, dominador, tirano, pastor é, mais a moçada fica. Tratando você igual aquele cachorro aqui, aquele cachorro que fala, que late alto, late baixo. Sim. Você viu no início do programa? Tem aí um cachorro que é assim, aumenta o cão. そんなんやったかな。 Late mais baixo. Mais Sereno. baixo. Mais baixo. Aí. もっと小さくやろう。 Mais baixo. Mais baixo. もっともっともっと。 Agora, mais baixo, ó. Ó. Viu? Viu? Mais baixo. Aí, ó. Ei, lindinho. Ó, ó. É. É você. Você. Discipulado. E aí você não aprendeu a latir conforme a ordem do pastor. Chegou lá e fez. Aí ele mandou você para aquele lugar. Tá essa confusão. E você diz. E a gente tem que ficar aqui. Ouvindo. Tem nada. Vocês ficam aí, desculpa, porque são doidos. Doido, só pode ser doido ficar num lugar desse. É, mas aí a pergunta vem, Masoquista. aquela pergunta de sempre. Eu preciso congregar. Então fica Eu lá. preciso congregar. Eu não preciso, eu só congrego onde faz bem. Congregação que faz mal, eu deixo. Os caras congregam onde mata. Onde o espírito me pergunta, Caio, eu devo congregar? Ah, depende. Depende, né? É. Uma congregação que faz bem, a gente congrega. Uma que faz mal, a gente deixa. É tudo assim. Se eu bebo uma água, essa água que está limpa me faz bem, eu bebo. Se ela estiver enlameada, eu deixo. Agora, eu não sei qual é a outra expectativa que eles têm. É porque a mente morreu. E as pessoas a gente que está estão na minha lidando- igreja, Caio, que eu amo todas, eu não posso ficar sem ficar perto delas. É. Onde ir as pessoas? Eu não posso ficar longe dos meus amigos. Então fica lá, não reclama de nada, não me escreve, não me aluga, eu tenho mais o que fazer. Simples assim. Vamos lá, brother. Aí ele fala, né? Ele termina. Só porque nós falamos uma verdade, tem que ficar ouvindo que não estamos em Cristo, que foi desrespeitoso, fazer o quê? O púlpito foi feito para pregar o evangelho ou para ficar mandando recado e dando porrada na igreja, Caio? Foi pra dar porrada na igreja. Na igreja dele foi feito. E não foi feito pra nada, aquilo é uma caixa de pau. Rapaz. Vocês ficam lá porque são doidos. Só tem doido, viciado, maluco, só tem maluco.
É só assim que eu vou dizer agora. Você fica lá porque você é doido. Vamos embora. É a mesma coisa aqui, mas só pra você entender que o pessoal tá indo aqui, ó. Saí da igreja, depois que passei a ler um pouco a Bíblia e aprender a interpretar. Ele saiu. Depois que ele passou a ler um pouco a Bíblia e aprender a interpretar, ele saiu da igreja. Aí agora, onde eu vou? Eu tocava na igreja. E agora, Caio? Eu descobri que todas são iguais. O que eu faço agora? Vai lá no meu site, não me aluga. Não me aluga, porque eu tenho mais o que fazer. Eu estou fazendo isso há bilhões de anos. Aconteceu contigo ontem, mas comigo, meu querido, foi antes dos dinossauros morrerem que aconteceu, você entendeu? Por isso tem um site aí, um site paleontológico, chamado caifai.net. Paleontológico? É um site paleontológico, é do tempo dos dinossauros. Tá tudo lá. Vocês estão ainda com questões do tempo dos dinossauros. Então vão lá e leiam, escrevam a palavra caminho, igreja, congregar, abuso, essas coisas. E vocês vão ter uma resposta. Mas pelo amor de Deus, eu não vou mais responder o que já está respondido, porque eu tenho que respeitar minha alma. Você chega aqui agora e acha que o mundo começou. Não, ele é velho e a Terra é mais antiga ainda. E as tuas questões, meu amigo, elas já fazem parte de museus paleontológicos. Então vá fazer o seu dever de casa, por favor. caiofabio.net. Bota aí, senão nem isso ele decore. Tira esse negócio, contribua com a VMVTV, isso, entra lá. É aí que você tem que ir. Tem um campo de pesquisa. Escreva todas as palavras da sua angústia. Você vai achar milhares de cartas. Leia. Quando vier, venha, porque você disse, eu agora estou interpretando a palavra. Tá nada. Não aprendeu nada. Se tivesse aprendido a palavra, ia saber que está cheio de gente para reunir, para congregar. E nem ia fazer uma pergunta dessa de púlpito. Não sabe nada, não. Vá lá, por favor, se ajude, tá bom? E desculpe eu estar assim tão pragmática que hoje não está dando. Além de que as perguntas estão do tamanho de salário de professor, Isso aí. eu estou com a garganta que só Deus sabe. Vamos lá.